Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. Esse foi o primeiro livro da Shirley Jackson que eu li. Se eu não me engano, ele foi o segundo a ser trazido aqui para o Brasil, pelo menos nessa nova leva de publicações dos livros da Shirley Jackson, que a Suma de Letras está comandando, né? Que é um selo da Companhia das Letras. E, enfim, foi meu primeiro contato com a autora e, se eu não me engano, também meu primeiro contato com livros de terror. Eu não me lembro de ter lido nenhum outro livro desse gênero. E eu comentei no fechamento, né, do mês de julho, onde esse livro apareceu, que eu tenho muito medo de filme de terror e que eu me recuso a assistir, porque imagino que eu vou ter pesadelo, que eu vou ficar noiada, e eu já sou ansiosa o suficiente pra ficar colocando coisa na minha cabeça, mas que com a leitura do livro correu tudo bem, e eu não fiquei pirando, né, apesar de ter curtido a leitura e ficado, né, com as minhas elucubrações, enfim. Não foi uma leitura que me fez mal de forma nenhuma, muito pelo contrário, foi um livro que eu gostei muito, já tô apaixonada pela Shirley Jackson e tô louca pra ler O Sempre Vivemos no Castelo, que é o outro livro dela e que todo mundo diz que é ainda melhor que esse aqui. Bom, também no meu fechamento de julho, quando eu comentei sobre esse livro, eu falei duas coisas assim que eu acho que são importantes de repetir. A primeira é que eu tinha uma ideia muito tosca de histórias de casa mal assombrada, e essa daqui é uma história de casa mal assombrada muito bem executada. Tem até um blurb do Stephen King na quarta capa dizendo que é a melhor história de casa mal assombrada que ele já leu, assim, que ela chega bem perto da perfeição. Então, né, ela não é nada tosca. E a outra coisa que eu queria dizer é que ele, apesar de ser considerado um livro de terror, pra mim é muito um romance de personagem também, porque a gente tem determinados personagens com características e personalidades muito diferentes que estão ali nesse contexto dentro de uma casa, vivendo uma situação sinistra, mas vamos explicar como foi que isso aconteceu. O início desse livro me lembrou muito, e não sobrou nenhum, da Agatha Christie, porque, não sei se vocês já leram, mas começa com várias pessoas diferentes recebendo cartas, convidando-as por motivos diferentes para irem, né, passar um tempo numa casa afastada de tudo. E nesse livro é mais ou menos assim, só que não tem nenhuma intenção de que rolem assassinatos no final, né? Só me pareceu porque tem um doutor, que eu esqueci o nome dele pra variar, porque eu esqueço o nome das pessoas. Vamos ver aqui, o Dr. John Montag. E ele gosta desse assunto da paranormalidade, ele é um estudioso desses efeitos bizarros e sem explicação, e ele resolve passar uma temporada nessa casa, que tem todo um histórico de, enfim, de ser mal assombrada, e das famílias que se mudarem pra lá não durarem muito tempo, e de coisas estranhas acontecerem com, enfim, essas pessoas. E ele quer, então, passar uma temporada nessa casa pra averiguar o que realmente acontece lá. Só que ele não quer ir sozinho, né, óbvio. Então ele manda várias cartas, né, ele dispara correspondências pra algumas pessoas que ele acha que também teriam interesse no assunto. No fim das contas, só duas pessoas topam essa empreitada. São elas a Eleanor e a Theodora. A Eleanor, ela é uma irmã mais nova, que tem uma relação muito conflituosa com a irmã mais velha, com quem ela mora, né? Ela mora com a irmã mais velha e com o marido da irmã mais velha. E eles não têm uma relação nada fácil, essas pessoas são meio abusivas com ela, enfim, tem problemas de relacionamento muito grandes com eles e, consequentemente, com ela mesma, né? Ela é uma pessoa que meio que não se achou no mundo ainda. A Theodora, por sua vez, mora com uma amiga que eu confesso que em dúvida se era amiga mesmo ou se era uma companheira dela. Enfim, por ser um livro mais antigo, a autora não quis explicitar, mas eu senti algo parecido com isso no relato dela. Posso estar pirando, posso não estar, mas talvez não seja só amiga, essa amiga com quem ela mora. Enfim, e além das duas, vai junto pra casa o Luca, que ele é sobrinho da dona da casa. Então, ela fazia questão de que tivesse um membro da família junto enquanto essas pessoas estivessem lá. Então a gente tem esse grupo inusitadíssimo de 4 pessoas que não se conhecem e que são completamente diferentes, tendo que criar um relacionamento dentro de uma situação muito bizarra, que é uma casa mal assombrada. E a primeira parte do livro, assim, eu confesso que é a minha favorita, que é o momento onde eles estão tentando entender a casa e ao mesmo tempo tentando conhecer uns aos outros. Eu acho que a autora conseguiu construir essa atmosfera com maestria, tanto dessa bizarrice da casa, quanto dessa questão das pessoas estarem ali tentando forçar uma relação. A própria relação da Eleanor com a Theodora é construída de uma maneira muito louca
e tem uma questão ali de que elas são as duas únicas mulheres e elas tentam se apegar imediatamente, mas ao mesmo tempo elas são as duas únicas mulheres e ali tem uma relação de conflito entre elas. A Theodora fala que a Eleanor gosta de chamar atenção e fala que ela é frágil demais, e a Eleanor, por sua vez, quer, né, chamar mais atenção do que a Theodora, porque a Theodora meio que tem um brilho próprio, que ela sabe que ela não tem. Então as duas ficam ali, né, amigas e unidas e mulheres, elas têm que se proteger, mas ao mesmo tempo elas ficam disputando a atenção dos outros com elas, o que eu não acho que seja um discurso legal de ser pregado, mas que foi trazido nesse livro de uma forma natural e, enfim, não era como se fosse um incentivo à rivalidade entre mulheres, era só uma situação que estava acontecendo e sendo narrada daquele jeito. Eu achei que foi uma narrativa natural, uma construção interessante e natural entre elas. Um outro fato sobre a construção da relação desses personagens que é muito estranho é o fato de que o Luca, a Eleanor e a Theodora são tratados e vistos como crianças, e eles não são. A Eleanor é a mais nova do grupo e ela tem, se eu não me engano, 32 anos. Então, enfim, ela não é nem jovenzinha, quanto mais criança. Mas o Dr. Montag e a esposa dele, quando, enfim, acaba entrando na casa junto, tratam eles como crianças, inclusive chamam eles de crianças, tipo, em alguns momentos, assim, quando eles vão se reunir, eles falam, ah, mas cadê as crianças e tal? E eles, muitas vezes, agem, sim, como crianças. Então, eles recorrem ao doutor, a Eleanor e a Theodora querem fazer piquenique no quintal, e elas correm, enrolam na grama, e elas brincam, e elas riem. E aí não deixa de ser algo meio desconfortável de você estar lendo, porque você sabe que eles são adultos e de repente parece que eles têm uns 8 anos. Mas isso com certeza é um outro adendo que faz parte dessa construção magistral que a Shirley cria de todo esse cenário. Sobre a casa em si, ela nos entrega aspectos muito sólidos, tanto físicos quanto metafóricos, para que a gente consiga ver essa casa, é como se a gente estivesse ali dentro junto com essas pessoas. Então, por exemplo, né, nos aspectos físicos, eu diria palpáveis, a gente tem a descrição dos cômodos da casa. Então ela é uma casa que tem um eixo redondo e os cômodos vão saindo desse redondo e as pessoas sempre se perdem lá dentro. As portas nunca ficam abertas, sempre que uma pessoa passa, a porta bate e eles ficam tentando, né, às vezes deixar peso na porta para que a porta permaneça aberta, porque eles começam a ficar com medo. Além disso, tem duas pessoas nessa casa que são a governanta e uma espécie de mordomo barra pessoa que cuida do portão, como se fosse um caseiro, não sei direito. Eles são um casal e eles também são super esquisitos e, enfim, eles são quase como fantasmas da casa e eles fazem parte total dessa ambientação. Além disso, os quartos são diferenciados por cor. Então ela fala assim, ah, você vai dormir no quarto azul, você no quarto amarelo, você no quarto rosa. E fica muito palpável, você consegue ver aqueles quartos, aquela coisa sinistra, com um quarto inteiro com tudo de uma cor só. Então papel de parede, a fronha, a coxa, tudo, absolutamente tudo é da mesma cor. E inclusive nessa hora a autora traz uma leve comédia. Esse livro é cheio de leves comédias, tá? Só pra deixar claro, quando o Luca, né, que é o héterozinho, fica no quarto rosa e ele reclama. E aí é aquela coisa de, ai, como a masculinidade é frágil, né? Até isso a Shirley entrega pra gente. Mas enfim, no fim das contas, ele é um livro que fala muito sobre o medo e sobre a sanidade. A gente fica muito em dúvida, de verdade, assim, se as coisas que começam a acontecer na casa, ou seja lá, né, o que tem acontecido com as outras pessoas antes deles, não é mais uma coisa causada pelo medo do que algo que tá realmente acontecendo, né? Claro que eu não vou falar aqui o que é e como que essas coisas acontecem, mas a gente fica pensando muito durante a leitura se não é de fato o medo que as pessoas estão sentindo que tá causando tudo isso. E a autora foca muito na questão da sanidade, o que mais uma vez conversa com essa questão do medo, porque a gente pensa, as pessoas estão loucas, estão vendo coisas porque elas estão com medo? Será que a casa ataca a sanidade delas ou são elas mesmas que não estão muito sãs? E isso tudo fica mais forte quando a gente pensa em cada um dos personagens por eles mesmos. Aquelas pessoas que estão ali são pessoas que tiveram coragem de ir pra lá porque elas não têm muito a perder na vida. Então elas são pessoas já fragilizadas, são pessoas meio fracas e que querem se mostrar,
menos vulneráveis do que na verdade são, e tudo isso mexe com a sanidade, mexe com o brio da pessoa, né? E pra completar, né, falando sobre essa questão da sanidade, esse livro tem um dos melhores primeiros parágrafos que eu já li, que é o seguinte: nenhum organismo vivo pode existir muito tempo com sanidade sob condições de realidade absoluta. Até cotovias e gafanhotos, suponho alguns, sonham. Ou seja, ela já mostra assim de cara pra gente que nem tudo é realidade e que a gente nunca consegue estar perfeitamente são. E, enfim, é um livro muito psicológico e que joga muito com isso. Então, ele é um livro de terror, ele é um thriller psicológico, ele é um romance de personagem, seja lá o que for, em que categoria vocês quiserem encaixar, é um livro muito bom e que eu recomendo muito. E eu terminei cheia de dúvidas e louca pra conversar sobre ele. Por sorte, eu e uma amiga lemos juntas e a gente, né, eu tinha com quem conversar. Bem quando eu terminei, a gente ficou criando teses e discutindo as nossas teorias sobre ele, porque é um livro que rende muita coisa e muita reflexão. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham interesse em ler esse livro. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam e deixem seu joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!